bem? Estou vendo aí bastante gente chegando, entrando, 20 e tantas pessoas já. Boa tarde, né? Em nome da FIA aqui do Progesa, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Meu nome é Fernando Nascimento, eu sou o coordenador pedagógico do Progesa. O Progesa é um grupo da FIA, né? Um grupo de estudos avançados que cuida de diversas áreas, né? Entre elas a inovação, empreendedorismo, a parte de direito digital, sustentabilidade. Então a gente tem diversos cursos aí, os nossos MBAs, nossas especializações, depois a gente passa mais informações para vocês. Hoje a gente está abrindo uma série de webinars nessa área de diplomacia corporativa e diplomacia e empreendedorismo corporativo, né? A gente tem um curso, Diplomacia e Empreendedorismo Corporativo, alguns de vocês talvez até sejam alunos desse curso. Já lembrando, depois eu reforço, né, que vai ter a turma nova, já está com inscrições abertas, inicia agora em agosto, né, a próxima turma, então se vocês quiserem saber depois a gente coloca os links aí para vocês. Então estamos fazendo essa série de webinars, com alguns agora em julho, esse de abertura, mas alguns em junho e outros em julho, que vocês conseguem ver a nossa programação no site da FIA, que é o www.fia.com.br/eventos. Ali a gente vai colocando todos os webinars à medida que a gente vai confirmando os convidados. Você pode checar a programação nessa área que é muito importante, né? Diplomacia, empreendedorismo corporativo. A gente está falando aí de temas aí que estão no estado da arte, do conhecimento, né? E hoje não é diferente, né? Porque hoje a gente está tratando aí de essa nova dinâmica mundial nas relações internacionais, que é um tema relevante, né? A gente está falando em tempos de pandemia, mas não só em tempos de pandemia, né? No mundo globalizado, você dominar essa questão das relações internacionais é fundamental. A gente tem dito também que a pandemia ela tem colocado uma lente de aumento em alguns fenômenos que já existiam, né? E não é diferente nessas relações que a gente vai ter a oportunidade de discutir hoje, né? E por isso a gente conta com a presença ilustre aí da nossa convidada, a professora Maristela Basso, que vai fazer essa fala para vocês. Nós vamos ter um tempo em que ela vai falar. Eu acho que... Perdemos a sua imagem. Perderam a imagem, mas vocês estão me ouvindo, né? Sim, se estão me ouvindo, então tudo bem. Deu algum problema aqui no Zoom, nas conexões aqui, mas a gente segue adiante. Nós estamos, então, desculpem aí. Caiu aqui, agora eu entendi o que aconteceu. Desligou a porta USB, vocês já vão me ver de novo. E eu já estou voltando. Então, a gente tem, então, esse tema que a gente estava falando, né, da pandemia, da lente de aumento, aí, dessas coisas, e da série. Então, só retomando, então, a professora Maristela Basso, que é a nossa convidada, vou fazer uma breve apresentação. E ela é professora, ela é advogada, ela é professora de Direito Internacional na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na instituição que ela também é doutora e fez a livre docência dela em Direito Internacional. Acho que ela é uma das principais especialistas aí em Direito Internacional do Brasil, né? Então, é um privilégio. Obrigado, professora, por ter vindo. A professora também integra a lista de árbitros brasileiros do Sistema de Solução de Controvérsias do Mercosul e a lista de painelistas especialistas em propriedade intelectual do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, Organização Mundial de Comércio. Tem várias outras coisas que a professora faz, então, como eu falei, é uma das principais especialistas desse tema no Brasil, então é um privilégio a gente ter a presença dela aqui para poder discutir esse tema que é a nova dinâmica mundial das relações internacionais. O que eu ia falar, antes da gente começar e eu passar a palavra para a professora, que a gente vai ter um tempo de perguntas e respostas depois da exposição dela, e vocês vão ver aí no próprio Zoom, né, que tem uma parte Q&A, né, que é o Q&A, né, Questions and Answers, perguntas e respostas. Quando vocês tiverem perguntas, vocês entram nessa guia, tem o bate-papo, em que a gente pode passar informações, comentários, e no Q&A vocês podem fazer as perguntas para nós. Alguém já está falando aqui que o som está baixo. Então, eu só vou aumentar aqui a entrada do microfone para a gente conseguir, mas de qualquer forma a gente já vai ter a professora entrando agora para falar. Então, perdoem aí o volume que ficou um pouquinho baixo. Eu aumentei ao máximo aqui, mesmo assim acho que deu algum bug aí, alguma variação de tensão que quase me derrubou. Pessoal, então, sejam bem-vindos. Professora Maristela, eu vou passar a palavra. Quem não estiver ouvindo, estou falando um pouquinho mais alto. Então, vocês, por favor,
podem enviar suas perguntas no Q&A. Eu vou estar de olho aqui até o fim do webinar para passar essas perguntas para a professora. Professora, agora é contigo. Eles são todos seus. Já temos mais de 40 pessoas aqui dentro. Legal, obrigado. Nossa, que ótimo. Eu não estou com o vídeo autorizado. Você acha que precisa autorizar? Isso, o Aguinaldo é o suporte técnico da FIA. Aguinaldo. Agradecer também, Aguinaldo, que está aí esse tempo. Professora, tente novamente, por gentileza, agora. Não tinha. Esses tempos aí de Sim, agora está funcionando. Ótimo. Professora, são todos seus. Muito obrigada. Obrigado pelo... Bom, quero agradecer aos amigos da FIA, a toda a coordenação do curso de diplomacia corporativa, bem como o pessoal dos efeitos especiais, aí da assistência técnica. Quero agradecer a você pelas palavras carinhosas de apresentação. Bom, e quero agradecer especialmente para todos que estão aqui e os que vão entrar, os que já chegaram cedo, o privilégio de poder contar com a participação de vocês numa sexta-tarde, né, de feriado em São Paulo e de isolamento no resto do Brasil. Então, agradeço a presença, a participação de todos. Bom, a minha tarefa aqui, na verdade, com esse novo título, A Nova Dinâmica Mundial das Relações Internacionais, é um título bastante pretensioso, bastante ambicioso, até porque, quando a gente fala de uma nova ordem mundial no pós-pandemia, bom, nós estamos partindo do pressuposto que existe uma ordem que vai ser deixada de lado, vai ser superada ou vai ser abandonada para que uma outra ordem econômica, uma outra ordem mundial, um novo cenário geopolítico surja após a pandemia. E só essa perspectiva já seria demasiado ambiciosa, na medida em que ainda não temos os elementos, digamos, as variantes, as variáveis, para poder, com precisão, ou mesmo se não, com alguma precisão, né, ainda que não absoluta, mas com alguma precisão, dizer como vai ser essa nova ordem, e se nós teremos uma nova ordem ou permanecerá essa que nós vivemos. Então, esse título é mais uma instigação para uma conversa, para uma reflexão, do que propriamente eu vou aqui trazer alternativas ou trazer elementos que possam já caracterizar uma nova ordem mundial, um novo cenário geopolítico internacional. Eu gostaria apenas de ajudar a colaborar na reflexão de cada um de vocês sobre o futuro, né, sobre o presente e o futuro na perspectiva do direito das relações internacionais, sem, com isso, já querer ser definitiva ou peremptória no que diz respeito a como será essa ordem. Eu quero contribuir, gostaria de contribuir com as reflexões de cada um de vocês, sem necessariamente ter razão e sem necessariamente o que eu dizer aqui é o que vai acontecer, o que eu estou absolutamente certa. Digamos que vou aqui ter uma conversa com vocês, ainda que muito baseada no monólogo, né? Mas sobre reflexões que tenho feito, que já fiz no passado, tenho feito no presente, e provavelmente, se estiver lá no futuro, eu vou continuar tendo essas reflexões e poder dividir com vocês essas reflexões, mas não tenho aqui nenhuma pretensão de dizer a verdade e que as minhas sugestões ou observações vão estar, de fato, lá no pós-pandemia, conforme eu estou prevendo aqui. Então, nessa perspectiva, esse tema nova dinâmica mundial das relações internacionais significa que eu estou propondo, ou estou prevendo, ou estou anunciando, ou estou tendo a premonição de que nós vamos ter, depois da pandemia, uma nova ordem, sobretudo na perspectiva da geopolítica internacional. O que pode não acontecer, como eu disse, mas seria bom se acontecesse, e pelos elementos que eu vou aqui destacar, que eu vou aqui sublinhar, esses elementos me fazem concluir, ou me ajudam a concluir que nós caminharemos, sim, para uma nova ordem mundial, né? Seria uma nova ordem mundial, ou como alguns dizem, uma novíssima ordem mundial. Por que uma nova ou uma novíssima ordem mundial? Porque nós estamos
partindo da reflexão de que nós estamos, nesse momento, numa ordem internacional que já é nova, né? Se a gente pensar na história das relações internacionais, pensar na história do direito internacional, nós vamos ver que, a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, nós começamos a construir uma nova ordem mundial relativamente àquela ordem baseada na Paz de Westfália. Então, nós começamos, depois da Segunda Guerra, uma nova ordem mundial, e dentro dela nós temos vivido, até então, até a presente data, nós estamos ainda naquela ordem mundial do pós-Segunda Guerra, que foi uma ordem mundial instaurada com muito sacrifício, porque tínhamos deixado para trás 2 grandes guerras mundiais, né, devastadoras, e outras guerras regionais, um continente europeu em permanente disputa com os países, com os países vizinhos e os países um pouquinho mais longe, mas sempre dentro do continente europeu. Então, nós tínhamos deixado um cenário, então, uma ordem mundial que era baseada na Paz de Westfália, que era baseada no direito internacional da coexistência pacífica, porque o que se buscava era a coexistência pacífica, que os países se respeitassem mutuamente e respeitassem a soberania uns dos outros. Então, essa ordem mundial, baseada na coexistência pacífica e no respeito à soberania estrangeira, a soberania do país vizinho, era a ordem que vigorou até o final da Segunda Guerra. Então, pouco antes de terminar a Segunda Guerra, já ali por 1942, já os países começam a pensar de que uma nova ordem deveria ter lugar, que nós deveríamos, com base no direito internacional e das relações internacionais, buscar algo a mais do que simplesmente a coexistência pacífica e o respeito à soberania. Nós precisávamos nos aproximar mais, os países precisavam trabalhar mais em conjunto. Então, um pouco antes da assinatura da Carta das Nações Unidas, aquela que foi assinada em 45 e deu origem à ONU, a Organização das Nações Unidas, um pouco antes, desde 42, já se falava numa nova ordem econômica, uma nova ordem internacional, não só econômica, mas uma nova ordem internacional que pudesse ir além daquilo que tínhamos conseguido até então e que tivesse essa nova ordem por premissa a manutenção da paz e da segurança internacional. E isso começa, então, a ser discutido, e vamos lembrar que toda a parte da economia, né, de uma ordem econômica mundial também se esboçava. Nós vamos ver que, em 1944, são assinados os acordos de Bretton Woods, nos Estados Unidos, baseados naquela filosofia neoliberal, né, do livre comércio, do trabalho cooperativo entre os países, cada um produzindo aquilo que realmente tinha competência e expertise e comprando do vizinho ou de um outro país mais longe aquilo que ele não tinha. Então, a importância das trocas também do comércio como um mecanismo fundamental para a paz. Então, tudo isso vai sendo construído conjuntamente, né? Os acordos de Bretton Woods, que criam, então, o FMI e o Banco Mundial para ajudar a recuperação dos países no pós-Segunda Guerra, e, ao mesmo tempo, a construção desse grande projeto político que é a ONU, né? Que começa, então, a ser edificado a partir de 1945, mas foi idealizado muito antes. Então, não há dúvida de que ingressamos, depois da Segunda Guerra Mundial, numa nova ordem mundial, muito mais fraterna, né? Porque baseada na percepção dos países, sobretudo dos beligerantes vitoriosos na Europa, de que era preciso cooperar com o país vizinho, né? Que sozinho um país como França, Itália, Alemanha, Reino Unido, dificilmente eles conseguiriam superar os entraves e as dificuldades do pós-Segunda Guerra, dificilmente eles conseguiriam alimentar, alojar e vestir populações famintas se eles tivessem que, de forma autossuficiente, produzir tudo no seu território.
Então, essa perspectiva da não autossuficiência. Então, a Itália não vai conseguir produzir tudo o que precisa, a França não vai conseguir produzir tudo o que precisa, e, portanto, é preciso cooperar com os vizinhos, e começa aí o grande projeto das comunidades econômicas europeias, hoje União Europeia. Então, essa perspectiva da não autossuficiência, somada, essa perspectiva somada à realidade que nós passamos a ter no pós-Segunda Guerra, um número maior de países independentes, né? Então, nós vamos ver os países mães permitindo, patrocinando, proporcionando, melhor dizendo, a independência das suas colônias. Então, essas colônias na África, no norte da África, no Oriente Médio, vão adquirindo independência, porque os países mães mal podiam, com as suas economias, muito mais manter essas colônias. Então, as colônias vão entrando para o cenário internacional e como players, como países irmãos, interessantes para o comércio, interessantes para o desenvolvimento econômico. Então, esses dois grandes elementos, né, que é a consciência da não autossuficiência por parte dos Estados, a percepção, né, já que o Estado não tem consciência, então vamos pensar percepção por parte dos governantes desses países, sobretudo no continente europeu, da não autossuficiência, e essa multiplicidade de Estados, então, independentes, fizeram com que o cenário do pós-Segunda Guerra fosse um cenário extremamente promissor para o desenvolvimento das relações internacionais, né? Na medida em que como é que os Estados cooperam uns com os outros, como é que os Estados se aproximam uns dos outros, como é que os Estados constroem pontes uns com os outros, é por meio das relações internacionais, né? Então, são as relações internacionais que vão pavimentando essa estrada sobre a qual os tratados internacionais, que são, então, a expressão do sucesso da relação internacional, ou de quanto promissora é a relação internacional entre os Estados, a gente vê nos tratados e convenções que esses países, então, celebram bilateralmente, multilateralmente, enfim. Então, esse cenário é muito importante para que a gente tenha percebido que nós deixamos a era da coexistência pacífica, apenas coexistência pacífica e respeito à soberania, para uma era muito mais avançada, de muito mais solidariedade, que então vai dar início a essa chamada globalização, que é a era do direito internacional e das relações internacionais essas relações baseadas na cooperação e na integração econômica. Então, concomitantemente, como se expressa essa percepção dos Estados de que precisam um dos outros por meio das organizações internacionais, né? Por isso, o século XX é também conhecido como o século das organizações internacionais, porque a organização internacional, Organização das Nações Unidas, Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, Organização de Cooperação dos Países do Caribe, Associação Latino-Americana de Livre Comércio no subcontinente latino-americano. Bom, então, essa organização dos Estados americanos e todas as agências especializadas da ONU, que são pequenas organizações, filhotes ao redor da ONU, como a Unicef, UNCITRAL, UNCTAD, FAO, OMS. Então, vai haver uma proliferação de organizações, e essas organizações são muito importantes para a gente perceber que só entra para uma organização internacional, só faz uma sociedade, o Estado soberano, que, de fato, vê no outro um igual, né? E vê no outro uma possibilidade de juntos estarem melhor e fazerem melhor do que cada um fazia sozinho. Então, é muito rico esse cenário no qual nós estudamos direito internacional, né? Eu estudei direito internacional a partir dos anos 80. Direito internacional era algo muito distante, porque ainda se tinha aquela mentalidade do direito internacional, coexistência pacífica, direito internacional feito pelos Estados soberanos, e não chegava aos indivíduos com a rapidez. Vocês já foram criados nessa atmosfera de um cenário geopolítico mais solidário, no qual os países colaboram. Vocês foram vendo a edificação da União Europeia, da transformação das comunidades europeias, do carvão e do aço, da energia atômica, da comunidade econômica, numa união. Quer dizer, vocês foram viajando para a Europa e foram vendo a fila dos europeus, filas de outros cidadãos. Quer dizer,
foram sentindo, e veio criado o Mercosul, né? E as decisões do Mercosul e legislação que foi incorporada no direito brasileiro por conta das decisões e resoluções dos órgãos do Mercosul, quer dizer, vocês já viveram nessa atmosfera e talvez tenham perdido lá a origem de como isso tudo começou e como isso começou recentemente e como se trabalhou para que a gente chegasse a essa era da cooperação, da integração, era da aproximação dos Estados, era dos acordos de Bretton Woods, era do neoliberalismo, do Estado mais a defesa do Estado mais leve, era da participação das pessoas na política interna e na política internacional de forma mais vivaz. Eu diria que essa ordem internacional ela começa, né, eu tenho que dirigir para nova ordem, se haverá uma novíssima ordem e qual seria ela, quais seriam, digamos, os seus desafios pós-pandemia. Então, estou fazendo um trajeto até chegar antes da pandemia. Vamos ver um pouco o que acontece nesse período de pandemia e depois um pouco de futurologia, o que que elementos nos fazem pensar sobre uma nova ordem, uma novíssima ordem, e sobre quais pilastras essa nova ordem poderia se assentar. Então, estou ainda, por hora, construindo esse caminho. Nós vamos ver que, então, do pós-Segunda Guerra até o fim do governo Obama, e essa divisão histórica, geopolítica, é minha, então, não quer dizer que esteja correta e que outros pensem da mesma forma, mas eu separo uma era que foi do pós-Segunda Guerra até o governo Obama, né? Então, ao final do governo Obama, nós vamos ver que é eleito para os Estados Unidos o presidente Trump e ele vai começar a esgarçar essa nova ordem econômica internacional e vai começar a trazer elementos, vai deixar migalhas de pão que nós vamos ver que são sintomas para nós de uma doença que vai se instaurar nessa ordem internacional que foi do final da Segunda Guerra até Obama. E até o presidente Obama é muito interessante observar, porque o presidente Obama sempre, durante boa parte do governo dele, sobretudo do primeiro mandato, trabalhando com a Hillary Clinton da Secretaria de Estado, e aqui sempre acho interessante citar esse livro da Hillary Clinton, que são memórias, na verdade é um livro grande cujo título é Memórias, não são memórias dela enquanto ser humano, enquanto mulher, senadora e a sua carreira política, não, são memórias da passagem dela pela Secretaria de Estado dos Estados Unidos. E ela conta ali como ela, sempre, claro, sob a batuta do presidente Obama, mas, fundamentalmente, ela como as relações internacionais dos Estados Unidos, embora a gente não tenha visto, elas foram aperfeiçoadas naquele período, o quanto eles trabalharam, o quanto ela trabalhou, quantas viagens ela fez, as dificuldades de se aproximar do Oriente Médio, do norte da África, dos países africanos, onde ela demonstra ter um conhecimento da geopolítica do continente africano de forma muito, muito impressionante. Então, nós vamos ver que esse governo Obama, muito embora a gente tenha visto um que outro fato importante, né? Ele fez um acordo com o Irã para o controle das armas nucleares, ele faz os acordos importantes do meio ambiente que foram celebrados em alguns lugares do mundo, não só Kyoto, não só o Acordo de Paris, mas outros. Então, a gente vê que todo esse trabalho que se conclui com o governo Obama, ele não vai ter uma continuidade no sentido de solidariedade, de cooperação, de coexistência pacífica. Ele vai se encerrar com um novo presidente que vai ter uma outra política, mas não só uma política interna diferenciada, mas, sobretudo, uma política externa. E na medida em que ele toma essa diretriz, né, de como conduzir a política externa, não mais baseada naqueles cânones, daqueles princípios dos presidentes anteriores, sobretudo da gestão
Obama, vai ser muito importante para mostrar como a nova ordem internacional, essa que eu descrevi até o governo Obama, ela vai ser maltratada, né? Ela vai começar a perder o seu vício, ela vai começar a perder o seu tono, e quando nós entramos na pandemia, nós já entramos numa perspectiva diferente daquela que estávamos até o final do governo Obama. E quais são os elementos que me levam a concluir que, com o governo Obama, com o governo Trump, a partir de então, nós vamos ter aí sintomas de doença na ordem internacional que então vigorava. Primeiro, nós vamos ver, eu destaquei aqui alguns elementos, mas nós vamos ver que o golpe mais importante do governo Trump para mostrar que a ordem internacional estava em risco, está em perigo, e grave perigo, digamos, os ataques à Organização Mundial do Comércio, cujo o hacking, né, nós vimos na semana passada com a saída do diplomata brasileiro Roberto Azevedo da direção-geral da OMC, né? Os ataques reiterados à OMC não significam apenas que o Trump ele põe os Estados Unidos acima de qualquer outra nação, né? Os Estados Unidos primeiro, os americanos primeiro, e, portanto, eu vou negociar com quem eu quiser bilateralmente, e nessa relação bilateral, como eu sou os Estados Unidos, eu tenho mais poder e, portanto, eu imponho as regras, né? Então, se você, país em desenvolvimento, se você, país em menor desenvolvimento relativo, até mesmo você, país desenvolvido, China, França, Alemanha, quiserem fazer comércio com os Estados Unidos, a base serão as minhas regras. Então, a maneira como ele tem, a maneira como ele agride a organização, né? Como ele começa impedindo a nomeação dos juízes do órgão de apelação, e nós sabemos que o órgão máximo da OMC é o seu sistema de solução de controvérsias. É o sistema de solução de controvérsias da OMC que a diferencia dos acordos comerciais internacionais, né? A possibilidade de um país levar o outro perante a organização e o outro que está, então, cometendo violações ao livre comércio ser punido, e eu poder ver essa punição ser levada a efeito por meio de retaliações, inclusive retaliações cruzadas. Então, quando o Trump ele nega a OMC, a ameaça até de sair da organização, impede a nomeação dos juízes, ele vai matando a organização como se ele fosse desligando os aparelhos que mantinham essa organização em funcionamento. E negando também a própria reeleição do nosso diplomata Roberto Azevedo para a direção-geral, ele tornou a vida mesmo do nosso diplomata impossível na organização. E, provavelmente, como disse um senador republicano muito importante no Partido Republicano, bom, agora que sai o Roberto Azevedo, apague a luz, né? Apague a luz, porque com a saída dele, a organização termina. Não estou dizendo que vai terminar, mas estou dizendo que esse foi, digamos assim, está sendo um momento de colapso da organização, porque o que ela vai ser no futuro, né? Nós vamos repactuá-la no final da pandemia ou vamos deixá-la mesmo desaparecer. Então, esse enfraquecimento da Organização Mundial do Comércio, esse bilateralismo americano exacerbado, né? Esse nacionalismo, o fato como também o Donald Trump ele agride a ONU, né? Então, não vou mais pagar a cota da Organização Mundial da Saúde, eu vou tirar os Estados Unidos da Unicef, eu vou tirar os Estados Unidos da FAO. Então, ele começa, com essas ameaças, ele começa a mostrar que ele tem muito pouco interesse pelo multilateralismo, tem muito pouco interesse pelas questões que essas organizações possam se debruçar, se não forem do interesse típico dos Estados Unidos. Aí também vamos ver o desgaste da OPEP, a queda do preço do petróleo, a subida do dólar, né? Esse novo player aí, pouco ético, China, crescimento da Índia,
a saída do Reino Unido da União Europeia, Brexit, né? Vamos ver os países europeus que ficam dentro da União Europeia muito zelosos das suas fronteiras, pondo até em xeque o princípio da livre circulação das pessoas e também o Acordo de Schengen, que era um patrimônio, né, dos europeus poderem, os 27 países, os membros, os cidadãos dos 27 países poderem circular naquele Estado, não mais nação, mas num Estado, região, quer dizer, tudo isso, todos esses, digamos, pequenos detalhes que eu destaquei, que sozinhos talvez não digam muito, mas juntos eles dizem bastante, mostram como nós nos aproximamos da pandemia com uma ordem internacional bastante esticada, né? Esticada por presidentes populistas que foram eleitos nos Estados Unidos, depois vamos ver na Áustria, vamos ver na Grécia, vamos ver na Argentina, vamos ver no Brasil, quer dizer, houve aí um proliferar de populismo à direita e à esquerda, sem muito bem poder determinar o quanto à direita ou o quanto à esquerda eles estavam, e a direita do quê e a esquerda do quê também. Então, isso tudo fez com que a gente tenha perdido um caminho que vínhamos traçando com muita consistência e eficiência para um esgarçamento, e agora não sabemos o que fazer com todas essas informações e não sabemos o que virá pela frente. Também, quando nos aproximamos da pandemia, se nós olhássemos assim para trás o cenário geopolítico internacional, nós já veríamos mudanças, né? Já não era mesmo aquela composição, a Europa, a União Europeia como o maior centro de comércio internacional do mundo, né, detendo lá 45%, 50% do comércio mundial, e depois Estados Unidos, Canadá, China, enfim, aquele contexto ele sofre uma pequena alteração, mas muito próximo da pandemia. Próximo à pandemia, ou seja, a partir dos anos 2010 para cá, nós já começávamos a ver que havia um bloco ocidental, e esse bloco ocidental, a partir do governo Obama, passou a ser, digamos, passou a ter um líder, os Estados Unidos. Esse líder flertava muito com o Reino Unido, seu parente histórico, contudo, o Reino Unido ainda integrava a União Europeia. Então, esse flerte entre Estados Unidos e Reino Unido, o Reino Unido um pouco assim na traição aos europeus, já se mostrava como dizem os italianos, com uma certa esfumatura. Havia ali uma cumplicidade, que depois, com a saída do Reino Unido da União Europeia, então o Reino Unido fica livre para se associar aos Estados Unidos nesse que se vislumbra como bloco ocidental. Então, um bloco ocidental capitaneado por Estados Unidos e Reino Unido, para o qual países outros em desenvolvimento poderão ingressar, inclusive Brasil. Então, há aí um bloco do Ocidente, né, com essas duas lideranças máximas, podendo outros se agregarem, que forem, então, cooptados por essas duas grandes nações. Depois nós vamos encontrar lá no bloco do Oriente, e esse bloco do Oriente tem três países muito interessantes, que são a China, a Rússia e a Índia, né? Parece três países que nunca estariam sentados à mesa para conversar, porque são diferentes completamente, né? Culturalmente, a sua origem, o número de pessoas, né? O contingente populacional, a participação no PIB mundial, quer dizer, são países muito diferentes. Mas se vê hoje uma associação por interesse, né? Por interesse específico entre Rússia, China e Índia. E eles aí passaram a trabalhar em conjunto e se associar em muitos aspectos. Eles estão juntos, em outros eles estão separados. Mas, no que diz respeito à marcha econômica, eles parecem estar caminhando conjuntamente. Temos também um outro bloco em formação, que é o Japão, que vem atuando, parece, numa carreira solo, mas não tem sido tão solo assim. O Japão já tem uma proximidade com Taiwan e Singapura, e esses três juntos já demonstram aí muitos interesses em comum, sobretudo atuarem Japão, Taiwan e Singapura como uma ponta de lança dos Estados Unidos na Ásia.
Então, há aí, digamos, uma movimentação que nos levaria a crer que há um bloco, ou haverá um bloco, está em construção um bloco no Ocidente, está em construção um bloco lá no Oriente, com China, Rússia e Índia. Há um país numa carreira solo, mas não é tanto solo assim, porque já se aproxima de outros dois, como o Japão, se associando a Taiwan e Singapura, e vamos ver aí no meio, né, desses três grandes blocos, o que nós chamamos o bloco do centro, que é o composto pela União Europeia. Então, pelos países da União Europeia, fortemente liderados, então, a partir de então, por Alemanha e França, vindo na sequência Itália, Portugal e Espanha, vindo um pouco depois os demais membros da União Europeia. Então, há aí um bloco no centro, que já teve muito mais importância, mas que ainda, muitos dizem que está em decadência, mas que ainda guarda o seu charme, que é o bloco europeu. Então, o mundo estaria, digamos assim, nessa formação, ou está nessa formação até o início da pandemia. Então, quando nós enfrentamos esse desafio que é o coronavírus, quando ele nos abate, começa pela China e depois vai fazer a sua excursão pelo resto do mundo, já nos encontra num momento no qual a cooperação, a integração, a percepção da não autossuficiência, a globalização solidária, ela já não é mais a mesma. Tanto é que nós vamos ver que os países partem para a guerra com os seus próprios soldados, né? E tivemos muito perto aí de um conflito grave entre Estados Unidos e China, mas a coisa se encaminhou de uma forma pacífica, mas tivemos momentos aqui nesse período, desde fevereiro para cá, de bastante temor, né, na perspectiva das relações internacionais. Mas houve uma temperança, e tanto, sobretudo por parte do Trump, que, apesar da sua espontaneidade, assim, às vezes robusta, ele fez aí um trabalho de reflexão e houve digamos, a tensão não se adensou, mas a tensão se esvaiu e nós conseguimos caminhar numa estrada não bélica, né? Ou não tão agressiva, e as coisas, de uma certa forma, se acalmaram, mas estivemos muito perto aí de um confronto que talvez não tenhamos estado em nenhum momento antes em confronto parecido até toda a segunda parte do século XX, nem mesmo depois do final da Guerra Fria. Então, quando a pandemia nos chega, ela nos pega num momento vulnerável, porque estamos sofrendo todos com esses sintomas, né, de uma doença. Então, os nacionalismos, presidentes nacionalistas, presidentes muito pouco abertos à cooperação e integração, presidentes autossuficientes, né, que questionam o liberalismo de Bretton Woods, querendo estabelecer uma nova ordem econômica diferenciada, aí o valor acentuado do dólar, a participação da China nesse contexto todo. Então, esses elementos fazem com que a gente entre na pandemia de forma nacionalista, né? De forma autossuficiente. Eu fecho as minhas fronteiras, eu não quero mais que venha um cidadão daquele país para cá, eu vou produzir os meus equipamentos, as informações que estão vindo de fora não são corretas. Então, há aqui o mesmo isolamento que nos levou para casa, né, para a nossa casa, é o mesmo isolamento que fechou os nossos países. Então, ao invés de trabalharmos de forma cooperativa, né, nós passamos a trabalhar de forma mais centralizada, mais internalizada. Então, isso é um dado que está, digamos, a meu ver, nos levando para um cenário pós-pandemia que poderá ser muito diferente desse cenário que nós vimos até o final do governo Obama e que vivíamos até um pouco antes da pandemia, não obstante aqueles fatores que eu indiquei, Brexit, populismo radical nos Estados Unidos, em alguns países europeus, OPEP enfraquecida, preço do petróleo,
acelerada do preço do dólar, a participação da China. Bom, então, tudo isso já eram sintomas de que algo de podre havia no reino da Dinamarca. Mas como é que nós íamos administrar isso e manter aquela atmosfera da ordem mundial do pós-Segunda Guerra, enfim, da Guerra Fria, nós ainda não sabíamos. Bom, nessa perspectiva, então, da pandemia, o que nós temos? Nós temos um fenômeno interessante, que é o isolacionismo, né? Não só o nosso, na nossa casa, no nosso interior, como dos países, quando nós deveríamos estar trabalhando em cooperação nunca antes vista, né? Recebendo peritos, técnicos, médicos, equipamentos, remédios, quer dizer, numa verdadeira globalidade solidária. Talvez, aqui o ato falha, eu vou dizer solitária, né? Mas num globalismo solidário. Quer dizer, quando nós poderíamos chegar no ápice, né, de uma era que construímos do final da Segunda Guerra para cá, e nesse momento da pandemia mostrar que nós somos apenas uma única família, né, a família humana, não importa onde estejamos, se no Brasil, na China, né, nós somos todos uma mesma família e precisamos ser tratados como tal, quando nós talvez tínhamos a oportunidade de mostrar os resultados dessas relações internacionais tão bem construídas no século XX, nós fracassamos. Nós fracassamos porque, ao invés de mais cooperação, mais integração, mais solidariedade, nós optamos por menos solidariedade, por menos cooperação, por um trabalho mais isolado. Bom, e assim estamos, né? Nós estamos vendo, vira e mexe, um governante fala mal da China, ou surge uma teoria conspiratória de que foram os chineses que elaboraram esse vírus nos seus laboratórios e mandaram de avião para vários países do mundo para nos destruir a todos, ou para fazer com que todos nós tenhamos que comprar vacinas de um determinado produtor. Enfim, as teses são muitas, mas o que eu quero dizer é que, de concreto mesmo, o que nós temos é o fracasso de tudo que construímos no século XX, né? De tudo que caminhamos para frente na construção dessa civita máxima, né? Que é a comunidade humana como uma só, e trabalhando como se nós fôssemos cidadãos do mundo. Isso tudo a gente viu que fracassou, ou seja, não se manifestou como o ápice da era da cooperação e da colaboração do século XX. O que nós podemos pensar sobre o futuro? Então, o luto, nós estamos aqui num luto, já estou me dirigindo para as conclusões, nós estamos num luto evidente, né? Não podemos negar que nós estamos vivendo um luto. Nós estamos vivendo um luto nas nossas vidas pessoais, porque perdemos o contato, né, diário com as pessoas, perdemos as pessoas, né? As pessoas estão morrendo, né, mais de 1000 por dia, então nós não podemos negar que nós estamos num luto pessoal. Mas também, e eu não estou aqui para falar do luto pessoal, estou aqui para falar da ordem internacional. Sem dúvida, nós estamos diante de um luto no que diz respeito à ordem internacional que nós construímos no século passado, no século XX. Não há dúvida de que nós, eu e uma geração igual a mim, que trabalhamos, que crescemos nessa perspectiva da União Europeia, do Mercosul, da Organização Latino-Americana de Integração. Enfim, a gente viveu o direito internacional como talvez nenhuma outra geração tenha vivido. Nós estamos de luto, né? Porque quando nós olhamos tudo que construímos e vimos que num momento importante como esse nós não conseguimos usar os nossos instrumentos e, pelo contrário, nós regredimos, é muito desesperador. Então, há um luto e há uma melancolia. O Freud, num texto de 1915, com esse título, Luto e Melancolia, ele diz assim, bom, não há dúvida que você está de luto, você perdeu uma pessoa ou você perdeu alguma coisa
que te era tão cara, tão importante quanto uma pessoa. Então, você está triste por ter perdido alguém ou alguma coisa que te era importante. A diferença entre o luto e a melancolia é que no luto você perde alguma coisa, você sabe que perdeu, você reconhece ter perdido, você lamenta ter perdido, mas você pega aquele pouco de energia que você tem, às vezes é lá do dedo mindinho do pé, tem um pouco de energia, você pega aquela energia e você coloca em outra coisa. A melancolia, o processo melancólico, é aquele no qual você perdeu alguma coisa, você não tem mais aquela coisa, não precisa ser pela morte só, né? O luto, o perda de um afeto qualquer, você está muito triste, você está de luto, você está muito triste, mas você não tem energia nenhuma, você não tem força alguma para pegar dentro de você e colocar num outro projeto. Então, a melancolia que deve ser tratada, cuidada, porque o luto é um processo até saudável. Você lamenta que você perdeu, você pega aí as suas energias, mesmo triste, e coloca num outro projeto. Na melancolia, não. Aquele filme do Von Trier, o Melancolia, justamente quando o asteroide, né, o meteorito, não sei, era asteroide, um planeta, era um outro planeta, vem se aproximando da Terra, e a personagem principal vai ficando triste. Então, concomitantemente, a depressão que ela entra, a melancolia que ela entra, né, do próprio dia do casamento, ele vai fazendo a comparação com aquele planeta que vem se aproximando da Terra e era inevitável que ele se chocasse. E ela entra naquela tristeza profunda e não consegue sair. Aquilo é melancolia, porque ela não tinha forças para colocar num outro projeto. Então, quando eu penso nessa ordem que ficou para trás, e quando eu converso com os meus amigos, que estamos aqui nessa vida desde os anos 80 e 90, e nós lamentamos, né, que a ONU completa 75 anos esse ano, 75 anos de um projeto da Organização das Nações Unidas, e vai completar os seus 75 anos, talvez no seu momento de mais crise, né? Onde a OMC está sendo golpeada, a Organização Mundial da Saúde também, os demais organismos da ONU, no momento em que ela está quase que colapsada, né? Nós vamos comemorar os seus 75 anos. Então, a minha preocupação é que nós entremos não num processo melancólico nessa pandemia, seja na perspectiva pessoal, seja na perspectiva nacional do Brasil, seja na perspectiva internacional, essa que eu estou tratando, mas que a gente entre encarando o luto. Então, sim, ficou para trás uma era, ficou para trás um momento da história do direito internacional extremamente rico, profícuo, extraordinário, e nós vamos entrar numa outra era. Nós precisamos entrar numa outra era. Então, nós temos que pegar a energia que nós temos e colocar num novo projeto. Esse novo projeto, a gente não sabe muito bem o que ele vai apresentar, mas é preciso que a gente tenha um novo projeto. Se vocês me perguntarem, bom, Maristela, você tem um novo projeto, não obstante o seu luto, a sua dor? Sim, eu tenho um novo projeto. Esse novo projeto significa que nós temos agora que caminhar para frente, não para trás. Então, nós perdemos muito do presidente Trump para cá, do presidente Bolsonaro para cá. Mas, embora a gente tenha perdido muito, nós temos que usar nossas forças para dar um salto qualificativo, para dar um salto mais importante. Não ficar estagnado onde nós estávamos ou regret, né? Olhar para trás e dizer não temos mais. Nós temos, sim, chances de construir uma ordem que não é só uma ordem nova ordem econômica internacional, com mais liberalismo, menos liberalismo, um Estado mais forte, um Estado mais leve. Essa discussão econômica, ela vai se inserir dentro de uma outra discussão, que é acerca de uma nova ordem civilizatória, uma nova ordem civilizatória e cultural, quer dizer, um novo iluminismo. Nós temos que sair dessa experiência muito mais humanos, muito mais perseguidores dessa civitas máxima, que é essa grande cidade mundial, né, onde nós vamos criar as nossas crianças para serem cidadãos do mundo e não desse ou daquele país, e desse ou daquele país que vem na frente ou que vem atrás, mas nós temos que buscar algo muito maior do que nós deixamos para trás.
E nós provavelmente vamos ter chance de fazer isso se nós escrevermos sobre isso, se nós refletirmos sobre isso, se nós levarmos para as nossas universidades essas discussões, se nós discutirmos em casa com nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, se de fato surgir aqui uma onda de intelectuais capazes de trazer questões mais importantes do que as que ficaram para trás. Ou seja, esses representantes que estão aqui falando em nosso nome, esses políticos, eles foram eleitos mais pelas suas diferenças, mais pelo seu sentimento anti-globalização, que muitos de nós não sabem o que é, do que pelas suas virtudes, do que pelas suas qualidades, do que pelas suas lideranças. E isso nos tem sido muito traumático, não só no Brasil, como em outros tantos países do mundo. Então, é preciso que, nesse pós-pandemia, nós consigamos, sem revanchismo, sem ódio, sem disputas, sem dificuldade de manter um contraditório valoroso, falar sobre o que nós queremos do futuro. E, com tudo que nós já construímos no passado no direito internacional, seria uma tarefa muito mais difícil regredir do que dar um salto de qualificatório, né? De fato partir para uma nova ordem econômica que seja liberal, neoliberal, pós-liberal, Estado mais forte, Estado mais fraco, não importa, mas que nós possamos aí pensar um pouco, e eu deixaria por final algumas sugestões de pensadores que podem nos auxiliar nessa construção de um pensamento voltado para essa nova ordem civilizatória. Eu lembraria Hannah Arendt, filósofa também estudada pelo professor Celso Laffer. Hannah Arendt escreveu um livro na primeira parte do século XX que chama O Homem em Tempos Sombrios. E, evidentemente, que o cenário de Arendt, quando escreve O Homem em Tempos Sombrios, ela está falando lá da experiência dela como judia que foi se abrigar nos Estados Unidos durante a perseguição dos nazistas, e que também escreve sobre o demasiado humano, né, demasiadamente humano, sobre o homem. Ela escreve esse livro dentro de um contexto de catástrofes e desastres morais, éticos de todo tipo. Então, nós não estamos num cenário tão parecido com aquele, mas digamos, nesse cenário, há móveis, né? Há cortinas, há adereços, há poltronas que nos remontam àquele tempo em que Hannah Arendt escreveu O Homem em Tempos Sombrios. E a mensagem dela ao final, embora os tempos fossem demasiadamente sombrios, quando ela então escreve, né? Tendo como pano de fundo a Primeira e a Segunda Guerra, a questão do nazismo, a perseguição aos seres humanos diferentes de outras raças, ela termina com uma mensagem muito otimista, dizendo que o que nos salvará é a amizade, é a coragem, é a vida política enquanto despertadora das individualidades, né? Uma vida política na qual se sobressaem as individualidades, e até mesmo as individualidades têm as suas origens ali. Então, ela nos fala que há, sim, sempre uma alternativa para o homem. Quando o homem chega num momento em que parece que não haverá mais história para frente, o homem, quando resgata esses valores, e, sobretudo, o da responsabilidade política, e de quanto nessa vida política são importantes as individualidades, ela diz, então, nós temos alternativas. E ela nos fala do amor ao mundo, né? Que o que vai nos salvar, o que pode nos salvar, é esse amor ao mundo, é ver que fora da humanidade, fora da coletividade, nós temos muito poucas alternativas. Então, se Daron Acemoglu ou James Robinson, que escreveram aquele livro As Nações Vão Fracassar, né? Se eles tivessem a oportunidade de conversar com Hannah Arendt, então, e Hannah Arendt viesse com todo o seu pensamento do homem sombrio, do homem em tempos sombrios, e talvez ela respondesse, não, as nações não vão fracassar. Elas não vão fracassar, assim como se a gente trazer Francis Fukuyama
Fukuyama para o debate aqui, com o seu livro O Fim da História, né? O Último Homem, talvez se a gente fizesse aí uma conversa entre Hannah Arendt, Fukuyama, Acemoglu e Robson, né? O fim as nações vão fracassar ou não, o homem em tempo sombrio, o fim da história, o último homem. Se essas pessoas se encontrassem de novo para um debate agora no início do século XXI, talvez elas dissessem não haverá um fracasso das nações. As nações não vão fracassar, o homem não vai fracassar. Nós não estamos diante do fim da história, nós estamos diante de um novo recomeço. E nesse novo recomeço, eu traria a esse debate entre Hannah Arendt, Fukuyama e Acemoglu, Robson, nesse debate, digamos, imaginário meu, né? Não psicótico, mas imaginário no bom sentido, eu traria Nietzsche com o seu livro inesquecível, O Homem Demasiadamente Humano, né? Do Nietzsche. Então, se Nietzsche pudesse fechar esse diálogo entre essas pessoas, esses escritores, esses pensadores que eu citei, Hannah Arendt, mais para a primeira parte do século XX e uma pequena parte da segunda parte do século XX, e os outros mais recentes, né, com o fracasso das nações ou o fim da história, se Nietzsche pudesse vir e fazer um fechamento, ele diria, sim, há dificuldades, né? E como diz Celso Laffer, que eu também trago para esse debate, e como diz o professor Celso Laffer, não há dúvida que há dificuldades, não há dúvida que há uma tensão impressionante ou expressiva no ar, sobretudo nesse século XXI, mas há saídas, e a saída está no homem, nesse demasiadamente homem humano que falha, que erra, que mata, que massacra, que tortura. Bom, a saída está nele próprio, né? Enquanto homem, é ele que tem que buscar esse resgate. E ele somos nós. Então, somos nós, demasiadamente humanos, que estamos sofrendo lá na nossa casinha interna, que estamos sofrendo aqui na nossa casinha de self interna, e que estamos sofrendo com com essa desidratação da cooperação internacional, somos nós que vamos ter que encontrar essa saída. E, como disse Celso Laffer, existem as saídas e são inexauríveis, sempre que os processos são tocados por homens de bem. Então, não sei se nós somos homens de bem, eu imagino que sejamos homens de bem e que possamos, vocês aí com seus cursos, o seu curso na FIA, com a dedicação dessa coordenação, cada um de nós fazendo a sua parte, provavelmente a gente vai encontrar alternativas para o pós-Segunda Guerra, numa nova ordem que precisaria ser uma nova ordem iluminista, né? Para que valores, princípios, ética, política, tudo isso fosse, de uma certa forma, reescrito de forma mais justa, mais equitativa, mais acessível a todos. Bom, deixei aqui um final. Eu tenho muitos defeitos e tenho amigos que dizem que o meu maior defeito é ser otimista. Então, dividir com vocês essa sessão de psicanálise final, dizendo sim, eu sou otimista e acredito bastante que nós vamos sair dessa pandemia melhores, né? Como na nossa casa, internamente no nosso self, e as relações internacionais, com a mudança das eleições americanas, eleições próximas em alguns países europeus. Eu acredito que a gente vai agora escolher um líder que mais se aproxime dos nossos valores, do que se diferencie, e eu acho que nós vamos melhorar o que vem pela frente. Pelo menos eu tenho bastante otimismo. Muito obrigada. Legal, obrigado, professora. Legal, obrigado pessoal aí pela atenção. Nós tivemos aí mais de 60 pessoas ao longo da nossa exposição aí. Temos algumas perguntas, não sei se vai dar tempo da gente explorar todas, mas a gente tem algumas. Vou pegar aqui as primeiras que chegaram, faz uns 20 minutos aí o pessoal já está perguntando, né? A primeira é a seguinte, o Alexandre pergunta, sobre a eleição do governo Trump, como as instituições americanas foram submetidas a tão drástica mudança de direção sem, entre aspas, aí, capacidade / desejo de reação?
Essa é uma possibilidade sempre presente dentro da democracia, de qualquer aí também, entre aspas, modelo de democracia. Rupturas, mudanças de direção abruptas são possíveis mesmo nas sociedades tidas como maduras democraticamente? Porque quando a gente fala de democracia, como é o nome dele? Da É pessoa? o Alexandre. Alexandre. Alexandre, quando a gente pensa em democracia, a gente pensa nos Estados Unidos, né? Até porque, vamos lembrar do Alexis de Tocqueville, aquele personagem europeu tão importante, tão interessante, quando ele quis estudar a democracia, ele disse, olha, eu vou para os Estados Unidos. Aí escreveu o clássico sobre democracia, né? Democracia na América, do Alexis de Tocqueville. Então, aconteceu nos Estados Unidos um fenômeno que foi mundial, né? Em alguns lugares do mundo ele teve mais ênfase e menos ênfase. Nós vimos ênfase nos Estados Unidos, vimos ênfase no Brasil, na Argentina, na Áustria, vimos também na Grécia. Ou seja, há um momento no qual as pessoas estão tão insatisfeitas com o status quo que elas acreditam ou elas passam a acreditar em alguém que diz que esse status quo está todo errado, que elas estão infelizes ou estão insatisfeitas, não estão progredindo por conta desse status quo. Na perspectiva do direito internacional, é o discurso anti-globalização. Olha, a globalização, ou seja, o livre comércio, né, que faz com que você perca seu emprego, porque eu vou comprar da China, que é mais barato. Então, esse malentendu, né, esse misunderstanding, as pessoas acabam absorvendo como verdades, né? É um pensamento muito superficial, dizer, olha, você perdeu o emprego porque nós estamos comprando da China, nós estamos comprando de Taiwan, nós estamos comprando da Singapura. É uma conversa muito superficial, mas as pessoas estão superficiais, né? Então, na medida em que ela compra essa tese, ela dá o passaporte para essa pessoa agir em nome dela. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos foi isso. Ele entrou com um discurso pautado para o homem branco, o homem ali de classe média baixa, que havia perdido posição social e econômica nas últimas décadas, com uma política mais liberal, aberta para o mundo, etc. Ele achou que aquele personagem iria lhe trazer as soluções para os seus problemas e acreditou. E os Estados Unidos, um contingente enorme de pessoas acreditou, assim como nós, né? Nós votamos num presidente, sem trazer a questão para a política, mas nós votamos num presidente mais pelo que ele se diferenciava de nós e se diferenciava do passado, do que pelas suas virtudes, pela sua humanidade, pela sua cultura, pela sua possibilidade de me representar, né? Então, são reações a processos doentes, que ao invés de eu tratar a doença, eu escolho aí alguém que eu acho que vai me trazer o antídoto. Então, isso aconteceu no mundo aí no final do século XX, início do século XXI, meio que generalizado. Alguns conseguiram debelar aí as suas escolhas mais radicais, mas foi essa falta, digamos, essa solidão, né, do homem que está sofrendo e que não vê alternativa fora de uma grande e revolucionária mudança. Isso tende a se agravar se, evidentemente, o Trump for reeleito. Há chance dele ser reeleito, enormes chances. Vamos ter presente que o Joe Biden ele não está podendo fazer campanha, porque ele estão no isolamento, então ele não viaja, ele não fala em público e nada. Por outro lado, o Trump é o presidente dos Estados Unidos, ele tem viajado para os pontos mais importantes dos Estados Unidos, onde é o maior colégio eleitoral, e ali ele faz um discurso de campanha. Então, o uso da máquina é avassalador, né? Então, há enormes chances dos Estados Unidos se manterem nessa linha fechada do América primeiro e não refugiados, não latinos, não estrangeiros, que é o contrário de tudo que a gente batalhou, sim, por mais 4 anos. Mas também há a possibilidade dos que pensam diferente votarem. Acho muito difícil. Torço para que os americanos reflitam, assim como torço para que a gente também reflita aqui, mas acho não, tenho quase certeza, que com o uso da máquina o Trump estará à frente dos Estados Unidos por mais 4 anos. Legal.
Seguinte, não param de chegar perguntas aqui. A gente não vai ter muito tempo para se estender, talvez mais uns 5 minutos. O que eu vou fazer, professor, eu vou pegar umas 5 perguntas aqui. Elas têm alguma relação, né? E aí pedir para a senhora fazer um pensamento de encerramento em cima do que os nossos espectadores aqui, os participantes, colocam. Primeiro, o Márcio Ono coloca assim: antes havia a Guerra Fria, onde havia uma corrida armamentista. Hoje a corrida será para a cura ou a prevenção da Covid? O país que tiver a cura será o grande protagonista? Aí adiciono. O José Carlos Rangel. Ele fala: professora Maristela, boa tarde. No atual cenário, o acordo União Europeia/Mercosul, né, se vê ameaçado? Existe dentro do acordo a possibilidade de acordos bilaterais entre os membros? E para concluir, o acordo já apresentou resultados? Obrigado. Então, vou adicionar. Então, um está falando do protagonismo aí, né, do país. O segundo falando aí entre países fazendo acordos bilaterais e a ameaça do Mercosul. Nessa linha, a gente vê aqui, por exemplo, o Madeira Ângelo Neto perguntando assim: há um risco de a ONU já desmoralizada atualmente? Bom, está falando da ONU, ele está questionando a ONU aqui, mas quem está fazendo a pergunta efetivamente aqui é a Viviane. Fala assim: você vislumbra que as corporações possam assumir um papel de protagonismo no direito internacional com líderes como Bill Gates e outros com iniciativas como o Pacto Global para refrear esse desgaste, né, que foi apontado pelo outro participante, desgaste que organismos internacionais como a ONU, OMS, OMC. E aí, por fim, deixa eu ver, tinha mais uma nessa linha. Bom, enfim, acho que com isso a gente já pode... a gente vai anotar as questões de todo mundo, pessoal, não vai dar tempo da gente cobrir todas as perguntas, muito bom que vocês estão interessados, mas aí depois a gente passa para a professora e talvez ela comunique com a Cláudia, que é a coordenadora do curso. Eu posso vir só para a gente bater papo, né? Aí isso a gente aí faz um webinar mais só para bater papo. Então, vamos pegar essa esteira aí de alguns participantes do protagonismo, da questão das organizações, das corporações e tudo mais. A última, eu vou começar pela última pergunta das corporações, porque está relacionada ao curso de vocês. Como o Brasil perdeu o protagonismo, né? Como o Brasil enquanto chefe de Estado, né? O Brasil enquanto Estado representado pelo presidente Jair Bolsonaro. Como nós perdemos um pouco protagonismo, né? E estamos perdendo desde as queimadas da Amazônia e aqueles discursos pouco, digamos, amistosos contra os europeus, os nossos grandes financiadores. A gente sabe que o Brasil perdeu o grande financiamento que tinha da Noruega, que era uma quantidade de dinheiro bastante expressiva, e o Brasil vem perdendo importância no papel no cenário internacional. Hoje mesmo, exemplo, a embaixada brasileira em Paris acordou tomada de manifestações, né, que são bandeiras do Brasil pintadas de preto e palavras pouco agradáveis contra o presidente Bolsonaro. Enfim, como nós perdemos esse protagonismo, as corporações passam a ter um papel fundamental, porque são os empresários, pequenos, médios e grandes, que vão reconstruir essas pontes que, em princípio, estariam feridas ou estariam aí esburacadas por conta de uma política de relações internacionais truculenta, né, e pouco amistosa feita pelo Brasil atualmente. Então, os empresários que vão construir essas pontes. E como os empresários de outros países sabem que o problema não é do brasileiro, do empresário brasileiro, do brasileiro enquanto indivíduo cidadão, mas é de um governo que é temporário, eles estão muito, digamos, predispostos a falar com os empresários brasileiros, a falar com o brasileiro, independentemente do governo que nós temos. Então, as pontes vão ser construídas agora de privado para privado, né? De instituição para instituição. Nós vamos ver um proliferar de relações entre corporações estrangeiras e brasileiras, pequenas, médias e grandes, digamos, ainda que as relações internacionais do Brasil com aquele país não seja tão bom, não seja tão boa com a França, não seja tão boa com a Alemanha, não seja tão bom com a Noruega, mas isso não impedirá que nós, enquanto empresários, nós, enquanto corporação privada, façamos as nossas próprias alianças, as nossas próximas estratégias. No que diz respeito ao Mercosul, foi muito lastimável ver que, durante essa pandemia,
sequer tentamos uma colaboração entre nós, né? Juntando o que um tem, o outro e o outro. Bom, enfim, em 4, nós somos muito mais fortes do que sozinhos. Nós não vimos isso, pelo contrário, a Argentina, lá pelas tantas, com medo do que está acontecendo no Brasil, disse: olha, eu vou partir para tomar decisões aqui unilaterais. Então, a gente não aproveitou, né? Não gozou dessa estrutura que o Mercosul poderia ter nos proporcionado. Há, sim, em andamento o acordo Mercosul-União Europeia, ele continua, sabe-se que os europeus estão investindo bastante energia e força nesse acordo. Não sei quando ele vai ser assinado, imagino que vai demorar, não será nos próximos 2 anos, porque são muitos capítulos que compõem esse acordo, e o Brasil vai ter que alterar sua legislação em muitos aspectos, então é algo que está a caminho, né? Ainda vai demorar. Nada impede que o Brasil celebre acordos bilaterais, assim como a Argentina, Uruguai e Paraguai, nada impede que saídas bilaterais aconteçam. Eu acredito que essas saídas bilaterais têm que acontecer sempre dentro de um contexto do bloco econômico, né? Fazer alguma coisa que seja benéfica para o Brasil, mas também possa jogar esse benefício para os demais parceiros. Mas tudo isso vai depender de como é conduzida a política externa, né? A política externa não precisa ser só bilateral, só regional, ou só multilateral. Inauguramos essa condução da política externa em todas as esferas, né? Mantendo o multilateralismo ao lado do regionalismo, ao lado do bilateralismo, sempre de forma muito harmônica. Agora que estamos encontrando, digamos, por até inexperiência mesmo do nosso ministro das Relações Exteriores, essa condução harmoniosa nas 3 frentes, multilateral, bilateral e regional, mas sempre não podemos perder de vista esse nosso bloco, que já é bastante importante, que é o Mercosul. Então, todas essas políticas nós podemos levar conjuntamente, né? As equipes podem ser diferentes, nós podemos ter metas para o multilateralismo, para o bilateralismo, para o regionalismo, mas nós temos que saber o que nós já conquistamos para não apagar o que já foi feito, ou cancelar o que já foi feito. Então, o que já fizemos para trás, em que momento exato nós nos encontramos e o que nós queremos para frente. Então, o que nós queremos para frente no multilateralismo, no regionalismo e no bilateralismo, e de que forma essas 3 frentes conversam entre elas e são harmônicas e não contraditórias. Para isso, nós precisamos ter um time de política externa que fale por uma única voz, né? Ou seja, que tenha um condutor, que tenha aí um maestro, e que eles saibam para onde eles estão indo e o que eles querem, né? Talvez o que a gente mais se ressinta nesse momento no Brasil diferentemente do que aconteceu na administração Fernando Henrique Cardoso, com o professor Celso Lavra, depois mesmo na administração Lula, com Celso Amorim, mesmo na do Michel Temer, né? Vamos lembrar que a condução da Casa de Rio Branco, ela sempre teve um pulso firme, né? Foi sempre uma política externa que honrou a Casa de Rio Branco. É o primeiro momento esse que nós não estamos vendo para onde nós estamos indo. E estamos vendo que, dessa forma, não vamos chegar em lugar nenhum, né? Então, é preciso aí, digamos, um acerto da rota, sob pena mesmo de as relações internacionais caírem só no colo das corporações privadas, porque, na perspectiva do Estado, vamos ter mais desgostos do que satisfações. Muito bom, legal, professora, muito obrigado, professora Maristela Basso. Agradecer aos participantes aí, tivemos 60 pessoas aqui assistindo, aos muito que ainda não tiveram a sua resposta. Eu já anotei, já copiei todas as respostas aqui, agradecer ao Márcio Ono, Alexandre Cantelli Bergamo, até os participantes que escreveram anonimamente, a gente também está colocando aqui, a Vanessa Pires, o Ivano Marcelino Martins, mais um participante, não sei se é o mesmo, anônimo aqui. A gente vai encaminhar essas questões para a professora e aí, numa próxima oportunidade, a gente se reúne e manda a divulgação para vocês. Provavelmente a gente tem o cadastro de vocês agora, todos que participaram. A gente vai se comunicar pelos mesmos canais que vocês já estavam sabendo, os mailings, né, que a gente tem da FIA.
Vocês podem procurar mais informações ali no site da FIA/eventos. Tem esse e outros, né? Outra série, mas também essa aqui que é muito importante, essa série do curso de empreendedorismo e de diplomacia e empreendedorismo corporativo. Então, a gente vai avisando vocês sobre essas próximas lives, né? Próximos webinários que a gente vai ter. Então, vocês podem ficar de olho e participar. Então, quem quiser saber mais, tem o curso lá, entra na FIA, vou colocar o link aqui, eu já coloquei, mas eu vou colocar de novo um curso especificamente sobre a pós-graduação desse curso aí que está promovendo esses webinários. E outros tantos, né? Vocês são bem-vindos em todos os eventos que a FIA organiza, o Progesa, né? Que é o grupo de estudos aí responsável por essa área, também de inovação, empreendedorismo e também a parte de sustentabilidade. Agradeço, então, professora, muito esclarecedora a sua exposição. Foi ótimo darmos voz aí e pensarmos sobre diversos aspectos aí que estão acontecendo, né? Nesse momento aí que estamos escrevendo a história, né? Sempre, né? Então, é muito legal ter momentos como esse. Agradecer também a Cláudia, que organizou. Muito obrigada. Ao Aguinaldo, que ficou no suporte, né? O Aguinaldo estava aí o tempo todo deixando as coisas funcionando. E agradecer principalmente a vocês, né? Que assistiram, ficaram aí com a gente praticamente um pouco mais de 1 hora, numa sexta-feira aí. Muito obrigado. A gente espera vê-los novamente em outras programações. Obrigado também, professora. Obrigado a todo mundo. Então, obrigada. Boa tarde.